Olá, esse é o quarto vídeo da série Cultura, que trata da formação humanística e de por que ela é importante. Aliás, porque é importante para todas as pessoas. Nos três primeiros vídeos, a gente quase que só tratou da conceituação de cultura, que é muito difícil e que sempre exige um certo jogo de cintura. Não é muito fácil se conceituar uma noção tão abstrata, um elemento tão abstrato da vida humana. E não obstante, a gente também tentou mostrar que a cultura está presente em absolutamente tudo que nós pensamos, fazemos ou vivenciamos. E que, portanto, é um conceito que é abstrato, mas que acaba se exprimindo de uma forma muito concreta, muito presente, até onipresente na nossa vida. Bem, para a simplificação didática, a gente explorou o contraponto com uma visão mais pragmática, utilitária ou técnica ou tecnicista, mas a gente gostaria de relembrar de novo que existem limitações para essa figura didática e que, na verdade, a mente humana, ela preferencialmente, ela deve ser vista como uma coisa integrada, não como uma coisa separada em gavetas estanques que não se comunicam bem umas com as outras. Isso foi um entendimento filosófico muito comum de séculos passados e que causou seus prejuízos bastante específicos. Hoje a gente entende que a cultura é algo que perpassa tudo que a gente faz, mas que ao mesmo tempo, claro, ela tem as suas especificidades ou a sua forma peculiar de ser, pelo menos, descrita ou compreendida. Quem primeiro compreendeu e explicou a cultura na história humana foi um grande filósofo chamado Hegel, que viveu da virada do século XVIII para o século XIX. Até então a cultura ela era percebida e era muito valorizada. Aliás, ela era valorizada como portadora de valores intrínsecos e valiosíssimos para a promoção da vida humana, da felicidade, do sentido da vida, da estética, da espiritualidade, do engajamento político, né, da vida em sociedade, da vida estatal. Mas apesar dessa percepção quase que intuitiva, o ser humano não sabia explicar como a cultura fazia tudo isso. E Hegel ele foi bastante revolucionário ao perceber que o ser humano não é produtor de cultura no sentido em que ele produz objetos fora de si mesmo, alienados de si mesmo. Né? Pelo contrário, o ser humano ele exala uma atmosfera cultural, mas ele respira, né, por sua vez, a sua própria atmosfera cultural, de modo que a gente pode dizer que a cultura faz o homem tanto quanto o homem faz a cultura, e a gente pode também dizer que o ser humano ele só vive dentro de uma cultura, ele só vive dentro da estufa da cultura que ele produz para si mesmo. Então existe uma relação aí muito complexa, mas uma relação de simbiose entre a mente individual e a cultura que é produzida, mas que depois vai também impactar sobre essa mente individual de uma forma que Hegel descreveria como dialética e que de fato tem a ver até um pouco com o significado clássico de dialética que vem da Grécia e passa pela Idade Média. Muito bem. Hegel, embora ele não vai dizer isso de maneira talvez tão explícita em lugar nenhum, mas a obra dele diz isso porque ele deu livros específicos para cada um desses temas, ou pelo menos deu muitas aulas, como no caso, por exemplo, da religião, né? Deu muitas aulas sobre o assunto que depois foram enfeixadas num livro pelos seus alunos. Hegel vai tratar de 3 ou 4 superestruturas culturais, ou pilares fundamentais ou macroestruturas culturais que vão acabar definindo as outras e ajudando a configurar todas as outras. Por que é difícil dizer se são 3 ou 4? Porque a quarta, que seria a filosofia, ela de certa forma transcende a própria noção de cultura e vai chegar ao ponto de uma espécie de saber supracultural. Por outro lado, a gente pode dizer que sim, que é uma expressão da cultura
que é até a expressão final da cultura, né? Aquela que chega ao último e aquela que também, de certa forma, coroa todas as realizações culturais. E a gente deve se lembrar que esse saber global e integrativo, ele foi muito bem expresso numa metáfora que Hegel cunhou, com a coruja de Minerva, a deusa Palas Atena, né? E latinizada como Minerva. Ela tinha uma coruja, essa coruja voava por todo o mundo observando os acontecimentos e ao final da tarde, ao cair da tarde, ela retornava para Atena, né? Retornava até Atena e narrava os acontecimentos do dia para que a deusa da sabedoria tivesse informação, tivesse conhecimento de causa de tudo aquilo que tinha se passado. Muito bem. Através dessa metáfora a gente vê claramente que a filosofia ela é uma atividade de fecho de abóbada. Ela vem terminar, concluir e sintetizar o saber humano e o todo das atividades humanas. Isso difere um pouco das outras 3 superestruturas culturais, que são mais propriamente ditas estruturas culturais. Então, de certa forma, a gente vai deixar a filosofia um pouco de lado, porque a gente vai tratar melhor dela em outros momentos, e vamos nos concentrar mais sobre essas outras 3 grandes estruturas culturais. Por que elas são mais propriamente culturais, ou mais propriamente estruturas culturais, e não, como a filosofia, ocupam um status meio vago, meio indefinido? Bom, entre outras coisas, porque nelas é mais claro o fato de que elas foram desenvolvidas historicamente, organicamente, a partir de um conjunto, de uma rede de referências cruzadas. Isso acaba criando, por um lado, essa transparência, né, de que é esse o modo como a cultura é construída, né, ou melhor, ela cresce organicamente dessa forma, carregando significações históricas que são difíceis de rastrear, e, por outro lado, essa mesma transparência ela vai nos informar de que, justamente, existe nos seus objetos específicos uma nebulosidade, uma dificuldade de se evidenciar de onde vieram, o que exatamente significavam esses conteúdos, essas referências. Isso vai gerar um problema que a gente na cultura percebe claramente como o problema da interpretação. A gente sempre pode dar uma interpretação diferente para um mito, para uma parábola, para um quadro, para uma música. Existe uma forma muito pessoal e às vezes também coletiva, né, mas individual, coletiva, de se enxergar, de se interpretar, de se dar sentido a um objeto cultural. Isso é, ele não é totalmente objetivo, no sentido de que todos aqueles que olharem para ele, como a matemática, vão chegar aos mesmos resultados, vão tirar as mesmas conclusões, vão fazer a mesma interpretação, ou quase a mesma interpretação. E isso acontece porque os objetos culturais, sendo formados historicamente e sendo formados sempre nessa rede de referências, eles vão trazer significados ocultos também, junto com os significados explícitos. Eu já vou explicar o que isso significa, mas esses significados ocultos, eles podem vir de centenas ou milhares ou dezenas de milhares de anos, da época que o ser humano começou a formar sua sociabilidade, começou a desenvolver as primeiras noções de arte ou as primeiras noções de espiritualidade e de religiosidade. Então, esses significados ocultos que vêm da esteira do tempo e vão se acumulando ou vão sendo reciclados em significados um pouco mais modernos, mas gerando essa dificuldade de rastrear de onde eles vêm, eles vão operar no campo da cultura mais ou menos como aqueles conceitos de inconsciente da psicologia. Para a gente usar essa associação analógica com a psicologia, a gente pode então dizer isso, que para a psicologia o inconsciente representa uma massa
de significações ocultas, mas que ela dá o contexto de sentido daquelas significações específicas que estão claras na consciência. Então, quer dizer, tudo que nós pensamos tem um aspecto consciente, tem um aspecto inconsciente. E o aspecto inconsciente ele não é irrelevante, como se pensou no passado, mas ele é tão importante quanto, ou mais importante, porque ele carrega maior número, maior volume de significações, né, que o aspecto consciente do nosso pensamento. Então, nas superestruturas culturais, nós vamos ver exatamente isso trabalhando o tempo todo. Isso está claro o tempo todo. Né? Relembrando, as três macroestruturas totalmente culturais, pelo menos, seriam a arte, a política, a sociabilidade e a religião. Na arte, se você vê um quadro de Cleópatra segurando uma serpente caída no chão, se você não sabe quem é Cleópatra, não sabe que Cleópatra cometeu suicídio usando o veneno da serpente, não sabe que ela se matou por causa de um contexto que é político, mas que é também romântico, e que está ligado a Marco Antônio e também a Júlio César, e todos aqueles problemas que se sucederam, né, na tentativa de salvar o seu reino de uma dominação mais humilhante ainda do Império Romano, além da sua vida amorosa, etc, etc, etc. Se você não sabe nada disso, você vê o quadro de uma mulher caída no chão segurando uma cobra, e é claro, você entende alguma coisa, mas você não entende o que está acontecendo, você não joga o jogo dos significados cruzados, da rede de significados que o quadro quer fazer você jogar. Isso aí a gente pode multiplicar esses exemplos ao infinito. Né? Você não sabe quem foi o rei Davi, você não sabe quem foi Sansão, você perde muito de um quadro, de uma música, de uma ópera, porque você cai de paraquedas ou entra num bonde andando, em que, às vezes, o melhor da história, ou o valor mais alto ali contido naquela narrativa, está em você saber exatamente o que aconteceu. E aí, o que vai acontecer? Você pode se sentir intimidado, pode sair do museu pensando, bom, eu não sei quem são essas camponesas aí que estão olhando para o vazio, e eu li que é Joana d'Arc, mas eu não tenho a mínima ideia de quem é Joana d'Arc, do que ela fez, de o que esse quadro quer me dizer. Então você se sente intimidado, se sente diminuído pela exigência que a própria cultura faz de uma familiaridade com o seu jogo, com a sua teia de relações e de referências. Isso é muito perigoso, porque o resultado final dessa intimidação possível, e essa é uma intimidação potencializada pelo sistema de ensino atual, que é um sistema de ensino voltado para os valores mais utilitários, mais técnicos, né? Essa intimidação vai acabar fazendo com que você desista de aprofundar qualquer referencial, começar a fazer o jogo, né, das referências cruzadas, ou começar a explorar a rede das referências cruzadas. Um outro exemplo, na religião. Quando você entra na igreja, você vê que aquela igreja ela tem rituais, símbolos, paramentos, palavras. Você nota que algumas palavras têm um significado que é mais profundo, que é mais especial, que às vezes é até quase mágico, né? Como se fossem palavras encantadas. E isso está certo, né? Se você perceber isso, você está totalmente certo. E tudo isso que você vai percebendo, ou isso através do qual você é bombardeado por uma série de convites a referências que você não conhece, podem fazer você ficar enfadado ou até intimidado, levantar e sair da igreja, ou do templo, um templo budista, uma mesquita, seja lá o que for. Em todas as religiões você inevitavelmente vai ser bombardeado por uma série de referências quase infinita, e referências que às vezes o próprio sacerdote ou o próprio teólogo não domina. Não domina porque elas têm milhares de anos. No caso de uma igreja cristã, por exemplo, há partes ali da liturgia que são tomadas emprestadas do judaísmo.
outras coisas, outros símbolos, outros rituais são tomados emprestados do paganismo romano. Os romanos eles tinham altares em casa, por exemplo, onde eles adoravam imagens de deuses, semideuses e espíritos protetores do lar, né, os numes tutelares, e isso também acabou sendo adaptado pelo catolicismo ainda já na antiguidade, né, pelos próprios romanos que tinham esses hábitos e queriam conservar esses hábitos e queriam vê-los transpostos a uma nova realidade agora, que era a realidade da mensagem cristã. Muito bem, então se você não sabe tudo isso, você pode se sentir bombardeado por aquelas referências, e isso pode funcionar como um elemento, de certa forma, constrangedor, porque o ser humano gosta de dominar e ele gosta de entender, né, de fechar o sentido das coisas de uma forma muito completa e muito decisiva. Particularmente, de novo, o ser humano moderno, o ser humano da sociedade contemporânea atual, né? Nós temos esse vício, nós queremos essa informação mais mastigada, mais fechada e mais transparente. Com a política é a mesma coisa. Você não sabe quais são as relações sutis entre a lei e o Estado. Você não sabe qual é a importância e o papel exato de uma Constituição. Você não faz parte da vida partidária, né? Você não conhece as ideologias que estão ali sobre a mesa. Então, qual é o instinto normal do ser humano, de qualquer época, e mais particularmente do ser humano que está acostumado a receber as coisas simplificadas num manual de instruções rápido e fácil? É você olhar para aquilo e você tirar uma conclusão reducionista e dizer, bom, esse grupo aqui quer A, o outro grupo quer B, e a partir daí eu tomo todas as minhas decisões de uma forma bem simplista e bem reducionista. Isso gera uma série de problemas práticos na sua vida e na vida coletiva, na vida política do todo. Por outro lado, se você tiver tempo sobrando, tiver gosto para política, para sociabilidade, você vai querer fazer parte de reuniões, vai ler alguma coisa sobre, vai comparar, vai conversar com várias pessoas de diferentes orientações e aos poucos você vai formando uma consciência política que experimentou, degustou, observou os múltiplos aspectos daquela geografia acidentada, complexa, né, com muitas formas de relevo, muitas formas de vegetação diferentes, e a partir daí você vai formando o que a gente chamaria de uma consciência política. Isso vai gerando um certo refinamento no trato com outras pessoas, no trato com fenômenos sociais, com instituições, que é importantíssimo e que é uma das grandes coisas na nossa vida cultural, uma das partes mais interessantes da nossa vida cultural, junto também com a religião e com a arte. Então é muito importante que a gente perceba, como a gente disse no vídeo anterior, que essa tendência, esse vício, essa expectativa da facilidade extrema, da transparência, da linearidade, da simplicidade, a gente precisa perceber que ela é uma expectativa muito errada sobre aquilo que a gente está experimentando, quando o que a gente está experimentando é o lado mais humanístico, mais propriamente cultural da vida. Bom, restaria falar então um pouco da filosofia. Hegel vai dizer que essas outras formas culturais elas são tão importantes e elas são, digamos assim, as três grandes estruturas culturais porque elas contêm em si uma noção do todo, da integração da natureza com o espírito, do símbolo, que é super abstrato, digamos assim, com a materialidade chã. Né? Então você tem uma bandeira, que é um objeto material, foi feito através da técnica e da indústria, etc. e tal, mas a bandeira representa algo que não tem nenhum valor material. Ela é puramente espiritual. Né? Nós vamos ver também uma canção que ela usa o subsídio dos sons materiais para produzir
algo que não tem nenhuma utilidade, não tem nenhuma importância material, é puramente espiritual. Na religião a mesmíssima coisa. As imagens, as palavras, os gestos, eles são todos físicos, mas eles não têm nenhuma significação física. Eles querem remeter e querem fazer referência justamente à realidade extrafísica, uma realidade puramente espiritual. Então, essas três macroestruturas culturais, elas são importantes porque elas fazem isso. Elas criam uma ponte eficaz e mais ou menos evidente entre a materialidade e a espiritualidade. Elas nascem de comportamentos, de protocolos, de padrões, né? Muito simples, lá com a religiosidade, com a arte ou com a sociabilidade do homem das cavernas, né? do Neolítico, talvez até antes, e vão aos poucos se definindo como mais culturais e mais espirituais do que como gestos materiais, mas elas vão acumulando esse patrimônio lenta, histórica e organicamente, para no final das contas somar perfeitamente, integrar e sintetizar perfeitamente esses primeiros gestos materiais, esses primeiros protocolos e padrões de conduta que são muito físicos, muito materiais, com os altos significados espirituais ou intelectuais, sentimentais, existenciais e até transcendentes que eles acabam carregando no final das contas.